Atenção, tropa! Sentido! Vamos focar aqui na frente, ok? Sejam bem-vindos ao nosso centro de comando. O briefing de hoje não trata de um simples joguinho de cartas com fichas coloridas. O que a gente tem em mãos é um guia tático de sobrevivência absoluto para um dos campos de batalha mentais mais intensos que existem. Vamos destrinchar a guerra psicológica do poker, transformando as informações da nossa base de inteligência em um manual de operações puro, direto e prático. Preparem as mentes, porque a partir de agora, o feltro verde da mesa é o nosso teatro de operações. Certo? Vamos mergulhar fundo nisso. Olha só esse relatório de inteligência. Ele prova sem sombra de dúvida que o poker passa muito longe de ser só um jogo de azar. É, na verdade, um verdadeiro teatro de guerra mental. As cartas que a gente recebe, elas são só o armamento básico. A verdadeira batalha é decidida na forma como a gente interpreta a estratégia geral e lê os soldados inimigos ao redor da mesa. O sucesso aqui exige reconhecer dinâmicas e alavancar a psicologia para esmagar a vantagem do oponente. Então, este é o nosso mapa da missão. Vamos passar por 6 fases extenuantes de treinamento hoje. 1. Reconhecimento do terreno inimigo. 2. Controle emocional nas trincheiras. 3. A tática do blefe. 4. Decisões sob fogo cruzado. 5. O campo de batalha digital e, para fechar, honra e análise pós-ação. É um cronograma intenso, então preparem-se. Vamos dar início à fase 1, reconhecimento do terreno inimigo. A gente sabe que a sobrevivência em qualquer conflito começa muito antes do primeiro tiro ser disparado, certo? Ela começa com a coleta de inteligência precisa sobre os combatentes que ousam sentar ali do outro lado da mesa. Então a pergunta tática que tem que estar martelando na cabeça da tropa agora é: como ler a mente inimiga? Como a gente pode, de forma precisa e metódica, inferir a força real do armamento do oponente, ou seja, da mão dele, só observando o comportamento? A nossa base de espionagem destaca exatamente quais sinais entregam as informações mais críticas. Primeiro, os padrões de apostas, a cadência e o volume de recursos que o inimigo joga na mesa. Segundo, os sinais físicos, os famosos tells. Sabe aquele tremor na mão, um olhar meio desviado, a respiração mais forte? E terceiro, o uso da linguagem, o que é dito, como é dito ou até mesmo o silêncio absoluto. Coletar esses dados rigorosamente é o que permite tomar decisões embasadas lá no calor do momento. Bom, com a inteligência na mão, a gente precisa traçar o perfil do inimigo. O nosso manual apresenta 2 perfis primários. De um lado, o jogador agressivo. As manobras bruscas dele podem indicar um arsenal muito forte. Ou, olha que interessante, podem revelar uma vulnerabilidade a contra-ataques táticos. Um blefe bem colocado ali faz estrago. Do outro lado, o jogador cauteloso. A marca dele é a hesitação. Ele sinaliza incerteza, fraqueza, indicando que uma pressão maciça nossa pode forçar a retirada dele. Categorizar a oposição é essencial para a gente moldar o nosso ataque de forma cirúrgica. Avançando para a fase 2, controle emocional nas trincheiras. Agora, o foco sai do inimigo lá fora e vem aqui para dentro, para nossa própria fortificação. Pessoal, nenhuma tática funciona se as defesas mentais estiverem caindo aos pedaços. E o aviso aqui é letal. A mesa de pôquer é uma verdadeira montanha-russa emocional. Frustração, raiva, decepção, essas são falhas graves na armadura que levam direto a decisões táticas totalmente irracionais. Qualquer combatente que deixa a emoção tomar o controle vai perder a camuflagem das próprias intenções. Manter a mente fria e inabalável não só garante decisões objetivas, como bloqueia o inimigo de ler o nosso estado mental. Sem calma, a missão falha. Simples assim. Então, como a gente constrói essa resiliência sob fogo pesado? Anotem aí o procedimento operacional padrão para quando o cenário ficar adverso. Passo 1. Aceitar que perdas táticas vão acontecer. Faz parte do combate. Passo 2. Acionar a resiliência psicológica e tratar essa perda não como uma falha pessoal, mas como uma coleta valiosa de dados e uma oportunidade de aprendizado. E passo 3. Manter a moral alta e atitude positiva. Encarem isso como a capacidade de executar uma retirada tática calculada. Gerenciar o estresse para garantir a sobrevivência e a vitória a longo prazo. Entrando agora na fase 3, a tática do blefe. Chegou a hora de treinar o nosso esquadrão no uso da nossa principal arma de destruição psicológica. E o ponto crucial é este: o blefe não é um ato de desespero de jeito nenhum. É um método agressivo de guerra mental. É literalmente a arte de projetar uma força esmagadora quando, na verdade, as reservas estão lá embaixo. O objetivo? Coagir o inimigo a abandonar uma posição que era vencedora. Mas atenção na linha de frente. Essa manobra exige uma combinação implacável, confiança extrema, tempo milimetricamente calculado e a famosa cara de pôquer, aquele escudo facial impenetrável.
porque se rolar uma hesitaçãozinha sequer, o inimigo descobre a farsa na hora. Vamos para a fase 4. Decisões sobre fogo cruzado. Prestem muita atenção nesse treinamento rápido de como sobreviver a emboscadas e situações de risco extremo. Sob pressão esmagadora com apostas altíssimas em jogo, a tomada de decisão tem que ser instantânea e letal. Memorizem este checklist operacional. Primeiro, entendam as probabilidades matemáticas como se fossem o ar que vocês respiram. Segundo, leiam constantemente as mudanças na dinâmica do campo de batalha. E terceiro, sempre antecipem as manobras inimigas antes que elas sequer aconteçam. Tomar decisões rápidas e com confiança intimida qualquer um. Isso quebra a moral do adversário e assume o controle total do ritmo do combate. Atenção para a fase 5, o campo de batalha digital. A guerra evoluiu e os conflitos modernos trazem desafios únicos no teatro de operações online. O combate digital transforma o terreno psicológico por inteiro. Pensa bem, no jogo físico presencial, as trincheiras são visíveis, a gente depende do contato visual, da presença, de sacar aquele nervosismo do oponente. Mas no ambiente virtual, a história é outra. O combate acontece nas sombras. Sem pistas físicas, a nossa inteligência passa a depender 100% da decodificação de padrões de apostas e do uso cronometrado do tempo de ação. O anonimato brutal altera radicalmente a forma como os inimigos se percebem e, claro, como o blefe executado. E finalmente nossa última etapa, fase 6, honra e análise pós-ação. O tiroteio pode até ter terminado, mas o trabalho do soldado inteligente está só começando. É a hora do debriefing. Nenhuma tropa evolui sem olhar para as próprias cicatrizes, certo? Esse é o ciclo vital de autoanálise. Passo 1. Fazer uma revisão brutalmente honesta de como o próprio estilo de jogo e as emoções se comportaram sob fogo. Passo 2. Expor e identificar cada falha e fraqueza psicológica cometida. E passo 3. Entender o que funcionou e transformar esses pontos fortes em armas ainda mais afiadas. Pessoal, esse é um protocolo obrigatório e inegociável. Ter consciência das próprias tendências é o que realmente garante uma atuação vitoriosa no longo prazo. E que isso fique absolutamente claro nas fileiras desta unidade, a superioridade psicológica genuína exige uma disciplina ética impecável. Usar a inteligência mental para subjugar estrategicamente o inimigo faz parte do jogo, com certeza. Agora, descer a lama do comportamento antiético, tentar fazer conluio ou recorrer a trapaças, isso simplesmente destrói o campo de batalha. Jogar limpo é o que garante o respeito da comunidade e preserva a integridade desse desafio intelectual imenso. Manter a honra intacta não é um pedido, é uma ordem direta. Com isso, chegamos ao fim da nossa instrução. A guerra psicológica, seja dentro ou fora da mesa, é um estado constante de alerta. O domínio sobre si mesmo, a leitura implacável do inimigo, o uso cirúrgico do blefe e a adaptabilidade tática, tudo isso é o que forma o soldado definitivo do feltro verde. O conhecimento foi passado, os manuais foram lidos, então a pergunta que ecoa aqui no batalhão agora é esta. A tropa está pronta para a próxima mão? Dispensados e uma excelente caçada nas mesas.